somente as Escrituras. Amém? No latim, sola scriptura. E também toda Escritura, que quer dizer toda Escritura. A pior coisa para quem quer ser um cristão é se ingressar no cristianismo sem conhecer a história do cristianismo. De fato, tem muitos crentes, muitos cristãos dentro da igreja que não conhecem a história do cristianismo. Então, dentro disso, dia 31 agora de outubro, para nós protestantes, nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. Dentro disso, nós vamos falar um pouco sobre somente as Escrituras. Segundo Crônicas, capítulo 34, verso 1, diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Agora vamos lá no verso 14. Quando estavam tirando dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro. Diga após mim: achou o livro da lei do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Queridos, para nós falarmos da vida desse homem Josias, que vai reinar no reino sul sobre Judá e Benjamim em Jerusalém, ele vai reinar durante 31 anos naquele lugar. Só que ele começa aos 8 anos de idade. Após a morte do seu pai Amon, algumas pessoas conspiraram contra a vida do rei Amon e mataram ele. Após a morte desse homem, vai ser levantado Josias para ser rei no reino sul. E nós lemos aqui no verso 14 que foi achado o livro. Para nós falarmos disso, nós precisamos lembrar algumas coisas acerca da reforma protestante. E Josias, ele foi um reformador na sua época. Talvez na sua Bíblia esteja aí o título no verso 3, a reforma religiosa no reinado de Josias. Josias, quando ele reina no reino sul, quando ele começa o seu reinado, alguns anos após, ele vai aplicar uma reforma. Falar em reforma, nós precisamos e logo lembramos de Martinho Lutero. Só que nós não podemos dar toda a credibilidade para Martinho Lutero, porque antes de Martinho Lutero surgiu os pré-reformadores. Quem foram os pré-reformadores? John Wycliffe. Ele era um teólogo inglês e também foi um padre daquela época. No século XIV, ele vendo o que a Igreja Católica estava fazendo, os ensinos que ela estava dando para o povo, esse homem, quando começa a estudar as Escrituras Sagradas, logo ele percebe que tem algo de errado nos estudos da Igreja Católica. Sabendo disso, ele vai lutar com todas as suas forças para que o povo inglês recebesse a Bíblia na tradução inglesa. Naquela época, no século XIV, as pessoas não tinham como ter a Bíblia, não tinham acesso à Bíblia. As únicas pessoas que tinham acesso à Bíblia, Felipe, eram os padres, os monges, os bispos, os papas. Eles não deixavam as pessoas ter acesso às Escrituras Sagradas.
Por que eles não deixavam o povo ter acesso às Escrituras? Porque eles não queriam que o povo conhecesse as Escrituras Sagradas. Naquela época era somente a Bíblia em latim. Havia pessoas que não conheciam a língua latina, mas o povo fazia as reuniões nas igrejas, eles pregavam, ensinavam apenas aquilo que eles queriam. Enquanto isso, a comunidade, os irmãos, estavam vivendo o analfabetismo bíblico, porque eles não conheciam a Bíblia, mas não é porque eles não queriam conhecer, é porque eles eram impedidos de conhecer a Bíblia Sagrada. Mas nós hoje temos a liberdade de conhecer o livro. E muitas das vezes não queremos conhecer e ter intimidade com esse livro. Quantas pessoas, Natan, morreram para poder a Bíblia chegar até as nossas mãos? E muitas das vezes não valorizamos isso. John Wycliffe, ele luta para traduzir a palavra do latim para o inglês. Ele luta contra as heresias da igreja. E quando ele se levanta para confrontar essas heresias, logo a igreja católica vai dizer que ele é o inimigo da igreja. Vai ter ele como um herege da igreja católica. Vai ser perseguido esse homem. Mas ele está estudando, ele está debatendo os ensinos da igreja. Ele também não queria romper o vínculo que ele tinha com a igreja. Ele só queria que a igreja olhasse para aquilo que ele estava falando, a importância do povo conhecer as Escrituras Sagradas. Mas ele não foi ouvido, foi preso. Ficou preso por um bom tempo, e quando ele sai, algum tempo depois, ele vem a falecer. Ele morre. Após alguns anos da sua morte, um papa decide mandar ir até o túmulo de John Wycliffe e tirar os ossos dele daquele túmulo, do caixão. Pegam os ossos desse homem que foi um reformador que lutava contra as heresias da igreja católica, porque ele conheceu a verdadeira palavra, ele teve acesso às Escrituras. E quando nós temos acesso às Escrituras, nós não somos enganados por fábulas e ensinos, aleluia, vãs e doutrinas, aleluia, que não provêm da parte de Deus. Pegam os ossos dele, levam para uma praça e queimam em praça pública os ossos desse homem. Alguns anos após, vai surgir um homem chamado Jan Hus. Esse homem tem a sua naturalidade sendo tcheco. Esse homem, ele tem acesso aos estudos de Wycliffe. E quando ele olhou os estudos desse teólogo inglês, e analisando a Bíblia, ele decide entrar nessa mesma luta. O povo precisa conhecer as Escrituras. O povo precisa ter acesso à Bíblia. O povo precisa ter a Bíblia, o exemplar em suas mãos, para que eles possam estudar, para que eles possam ler sem intermediários. Você tem um exemplar da Bíblia na sua mão. Valorize as Escrituras. Estude ela, examine elas. Porque muitos pais da igreja morreram para tentar traduzi-la, para tentar fazer a Bíblia chegar até as nossas mãos. E de fato muitos foram os mártires, morreram, mas a Bíblia chegou até as suas mãos. Para que eu e você pudéssemos entender que somente as Escrituras podem nos fazer conhecer verdadeiramente os propósitos de Deus, conhecer verdadeiramente Jesus somente pelas Escrituras Sagradas. E não é apenas somente as Escrituras,
é toda a Escritura. Aleluia. Não é apenas um texto isolado, um versículo isolado, ou é de Gênesis, Apocalipse ou não é. Deus não quer pela metade o teu conhecimento. Ou você conhece de Gênesis, Apocalipse ou não. A Bíblia diz é toda a Escritura, não é metade, não é um terço, não é um versículo como muitos fazem. Colocam a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, em cima de uma estante, aleluia, dizendo que conhece, mas nunca leu, não decorou ainda o Salmo 23, não sabe citar o Salmo 91, não conhece as Escrituras. Só há uma maneira de sermos destruídos, é quando não temos o conhecimento das Sagradas Escrituras. É a única maneira. Esse homem João, ele luta também contra as heresias. Quais heresias? A simonia. A Igreja Católica estava vendendo utensílios sagrados com a desculpa que aquelas pessoas seriam abençoadas com aquele instrumento ou aquele utensílio. E quando eu vejo isso, eu vejo que a nossa igreja, o nosso tempo que estamos vivendo, está com as mesmas atitudes da Igreja Católica do século XIV. Você vai a algumas igrejas, eles oferecem algumas coisas para você, você oferta, leva um objeto com a promessa que você vai ser abençoado, vai ser próspero com aquele objeto que você está levando para sua casa. Algumas igrejas vendem mezuzá, arca da aliança, talit, kippá, e muitas outras coisas, óleo ungido, e muitas outras coisas estão trazendo o costume da igreja do século XIV para o nosso tempo. A desculpa que você será abençoado e abençoada. Ele também luta contra a prática da cobrança da indulgência. A Bíblia vai dizer, os estudiosos vai nos dizer, que eles lutaram contra isso, porque a Igreja Católica estava com uma pregação deles, que era muito famosa, o céu e o inferno. Para você livrar a sua alma do inferno, você precisava pagar uma indulgência. Pagando uma indulgência a um valor, você livraria a sua alma do inferno. Deus perdoaria os seus pecados, pouparia você e a sua alma de ser levada ao purgatório e depois para o inferno. A desculpa deles também era: se algum parente morreu seu e você pagar uma indulgência, Deus livrará a alma do seu parente do inferno. A falsa pregação do falso céu e o falso inferno para eles. Mas nós sabemos que existe de fato o inferno e existe de fato o céu. Só que para nós que conhecemos as Escrituras, nós sabemos que nós não precisamos pagar nada pela salvação. Esse homem, ele entende isso. Vai confrontar a Igreja Católica que estava dizendo: paga e você será salvo. Esses dias eu vi um programa que a pessoa diz: olha, você me lança agora uma oferta, me manda uma oferta agora, uma primícia do Brasil. A primícia do Brasil é R$200. Você envia essa promessa, envia o comprovante dessa primícia, e quando você enviar o comprovante dessa primícia, eu vou liberar uma palavra que tem poder para salvar a tua vida, tem poder para curar a sua vida. Mentira! Você não precisa pagar para ser salvo. A Bíblia diz que é pela fé. Aleluia! Como o Jean Hans viu isso, ele não está totalmente errado. Ele lutou contra isso, confrontou essas heresias da Igreja Católica. Wycliffe e Hans, eles foram os reformadores da época para confrontar as heresias. Deus em tempos levanta reformadores para confrontar as heresias e esses hereges que estão pregando a mentira, trocando a verdade de Deus em mentira. Deus marcou essa noite para te dizer: estão também te levantando
ensinos e esses falsos ensinadores. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Muitos estão no tempo que nós estamos vivendo mentindo, irmãos, enganando o povo, pedindo oferta, aleluia, para o povo, para receber uma bênção, receber uma cura. Jesus nunca fez isso. Por ele se levantar contra essas heresias, vai ser tido como herege, irmão. Aleluia! O inimigo da igreja, porque falou a verdade. E muitas das vezes, quando você falar a verdade, as pessoas vão virar as costas para você. Vai ter você como inimigo dele, uma inimiga dela, porque você falou a verdade. Mas é melhor você falar a verdade, perder uma pessoa que dizia que era seu amigo, sua amiga, e você ir para o céu, do que você falar a mentira e ir com ele e com ela diretamente para o inferno. Pregue a verdade em nome de Jesus. Somente as Escrituras, somente a verdade, totalmente a palavra, porque é ela que cura, é ela que liberta, é ela que transforma. Aleluia! Ele vai ser tido como herege, o inimigo da igreja. E sabe o que vai acontecer? Vão perseguir ele também. Vão prender ele, vão acusar ele, e ele vai ser condenado à morte, John Vance. E qual é a condenação dele? Ser queimado em praça pública. Porque ele queria que as pessoas conhecessem a Bíblia. Ele queria que as pessoas tivessem acesso ao exemplar das Sagradas Escrituras, e ele confrontou os falsos ensinos. Vai ser queimado em praça pública. E no dia da sua morte, quando estão acendendo a fogueira, ele levanta a mão e diz: eu posso falar alguma coisa? Deixaram ele falar. E ele vai liberar algumas palavras. Antes de eu morrer, eu posso cantar o hino? E ele cantou o hino. Aleluia! Deixaram ele cantar o hino. Ele tinha todos os motivos para murmurar, se calar, chorar, gritar naquele lugar. A fogueira está sendo acesa. Mas ele disse: eu quero cantar ao Senhor. Eu quero louvar ao Senhor. Aleluia! Isso me lembra de Jesus. Antes de ser crucificado, após aquela oração no Getsemane, ele vai sair dali com os seus discípulos, e a Bíblia diz que ele canta um hino ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que ia morrer, mas ele teve um tempo para adorar ao Deus, aleluia, que enviou ele na terra para cumprir um propósito. Antes ele diz: eu quero cantar, e deixar ele cantar. Quando ele termina de cantar, ele vai dizer assim: olha, hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não poderão queimar. Quando ele diz vocês estão queimando um ganso, porque rãs no turco quer dizer ganso, ele estava dizendo acerca dele: vocês estão me queimando hoje, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não poderão queimar. 102 anos depois, 1483, vai nascer um homem por nome chamado Martinho Lutero. Esse homem vai ser conhecido como o pai da reforma protestante, porque ele vai lutar também contra a igreja em Roma e a igreja da Alemanha, para que a palavra possa chegar ao povo que não tinha acesso às Escrituras Sagradas. Sabe o que me chama a atenção? Esse homem cresce. Quando ele chega na sua maioridade, ele vai estudar artes. Ele se forma em artes lá na Alemanha. Após ele se formar em artes, o seu pai queria que ele se formasse em direito, matricula ele na universidade para estudar direito. Martinho Lutero vai estudar direito. Só que um dia, saindo da faculdade, da universidade, caiu uma chuva muito grande, muito forte. Um raio bate no chão na frente dele, e ele fica com tanto medo que naquele momento
por ele ser católico, ele faz uma promessa: Santa Ana, se você me livrar desses raios e dessa chuva, eu serei um monge. E naquele momento, a chuva para. Ele vai embora para casa livre. E depois ele decide trancar a matrícula dele naquela faculdade de Direito e decide ir para um mosteiro na Alemanha. E lá ele vai estudar teologia. Lá ele aprende as Escrituras Sagradas. Lá ele conhece de fato e de verdade a Bíblia. E ele tem um encontro com Deus naqueles estudos. Quando você examina as Escrituras, quando você ama as Escrituras de fato de verdade, você tem um encontro com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele teve um encontro, ele se formou em teologia, se tornou doutor na universidade, lá na Alemanha. Só que um dia, ele olhando as Escrituras Sagradas, e eu quero compartilhar com vocês, vamos lá em Romanos, capítulo 1. Ele vendo o que a igreja estava fazendo, com as cobranças de indulgências ainda. Qual era o propósito da igreja de Roma? Ao fazer, dar essa ordem para cobranças de indulgências. Era para a construção da nova Basílica de São Pedro. Precisava arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro para construir uma nova Basílica para São Pedro. Só que boa parte desse dinheiro que eles arrecadavam, esses padres e esses monges e o Papa Leão X utilizavam esse dinheiro para o benefício próprio, para viver uma vida de luxo com o dinheiro que estavam arrecadando. Mas quando Martinho Lutero, ao observar tudo que a igreja estava fazendo, ele falou: peraí, eu preciso estudar a Bíblia. Será que isso existe na Bíblia? E aí vai lá em Romanos capítulo 1. E olha aqui que diz em Romanos capítulo 1, versículo de número 17. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse texto moveu tanto o coração dele que ele falou: não, peraí, eu preciso fazer um documento. O que a igreja católica está fazendo é totalmente errado. Na época de Martinho Lutero e de Leão X, Leão X designa um homem chamado Rantézel. Qual era a função desse homem? Ir nas portas das cidades e na praça das cidades pregar. Ele tinha uma boa oratória. A pregação dele era o céu e o inferno, falando se a pessoa depositasse a moeda naquele gasofilaço, e quando a moeda caísse e a pessoa escutasse o barulho da moeda caindo, a alma daquela pessoa que ele estava colocando a moeda, na hora sairia do purgatório para ir para o céu diretamente. Quando Martinho Lutero viu aquilo, e lendo o texto de Romanos, ele diz: o justo viverá pela fé. Se o justo viverá pela fé, eu não preciso pagar nada. A igreja está ensinando coisas erradas. A igreja está ensinando heresias. A igreja está trazendo falsos ensinos. E quando olhamos para o tempo que estamos vivendo, em muitas igrejas estão ensinando falsos ensinos. Estão enganando o povo, trocando a verdade de Deus em mentira. Mas Deus está vendo tudo isso. O problema é que tem gente que parece que gosta de ouvir esses falsos mestres, esses falsos ensinadores. A Bíblia diz que haveria tempos difíceis, surgiriam falsos mestres, falsos doutores. Mas o problema está também do outro lado. A Bíblia diz que as pessoas amontoariam para si falsos ensinadores, falsos mestres, porque não suportam mais a sã doutrina, não suportam mais a verdadeira palavra
que vai diretamente na ferida e confronta o pecado do pecador, para que o pecador se arrependa e possa ter uma vida com Deus. Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores ao arrependimento. Não querem conhecer. Martinho Lutero lutou para que o povo conhecesse as Escrituras. Ele faz um trabalho, ele faz uma obra que nós conhecemos como as 95 teses, para confrontar os ensinos da Igreja Católica. Ele pega esses ensinos num dia 31 de outubro de 1517. Ele pega as 95 teses, vai para a porta do castelo em Wittenberg e prega as 95 teses. Martinho Lutero não queria romper o vínculo com a Igreja Católica, mas eles excomungaram, excluíram Martinho Lutero, deram ele também como inimigo, como herege, mas tentaram de todas as maneiras prender e matar esse homem. Mas as palavras de Hans, há 100 e poucos anos atrás, diz: esse cisne que vai vir, vocês não poderão matar. E eu tenho uma palavra sobre a sua vida. Aleluia. Toda ferramenta forjada contra a sua vida, a minha vida não prevalecerá. Glória a Deus. Pregue a verdade, somente as Escrituras. Não invente história. Não conte história da carochinha. Não invente o que não está na Bíblia. Esse homem lutou, muitos homens lutaram. Guilherme Tyndale, João Calvino, Arminio, John Wesley, John Knox lutaram para que a Bíblia tivesse até nós hoje. A história do cristianismo não inicia aqui no século XIV. A história do cristianismo inicia em Atos capítulo 1, no século I. Mas quando o Senhor disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, tanto na Samaria, tanto em Jerusalém e até os confins da terra. Essa palavra testemunhas ou testemunho, lá em Atos, no grego quer dizer martos, quer dizer mártires. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês serão meus mártires na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nota que Jesus não prometeu prosperidade, não prometeu casa, carro, não. Jesus falou: vocês serão meus mártires em todas as regiões, Samaria, Judéia, Jerusalém e até os confins da terra. Ali começa a história do cristianismo. Mas no século XIV, pessoas estão lutando e perdendo a vida para que a igreja pudesse ter acesso à Bíblia, acesso às Escrituras, para conhecer de fato e de verdade a palavra de Deus. Você tem liberdade para conhecer as Escrituras. Aleluia. A pergunta é: você está tendo intimidade com ela? Glória a Deus. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus vai dizer em João capítulo 5: examinai as minhas Escrituras, porque delas testificam de mim, e cuidar nela ter a vida eterna. É examinar as Escrituras, somente as Escrituras, toda a Escritura, aleluia, para que possamos conhecer Jesus o Nazareno, aleluia, e ter acesso à vida eterna. Jesus, no livro de Mateus, ele vai dizer: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder dela. Aí nós chegamos na época do rei Josias, que ele vai ser levantado aos 8 anos de idade para ser rei no Reino Sul. E no verso 3 vai dizer assim: porquanto no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém, e nos altos dos bosques e das imagens, esculturas de fundição. Aí você vai ver até o versículo 10 o que ele está fazendo. Ele vai acabar com a idolatria em Jerusalém, em Judá.
Ele vai acabar com os altares de ídolos, deuses estranhos. Ele viu que tudo aquilo que estavam fazendo naquela época eram coisas que o seu pai tinha implantado em Judá, em Jerusalém, que não agradou a Deus. A Bíblia diz que o rei Amon fez tudo que Deus não aprovava, que Deus não permitia. Ele desagradou a Deus, mas esse homem Josias, a Bíblia diz que ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Aleluia. Reforma. Ele viu que como estava Judá e Jerusalém, falou: eu vou reformar isso aí. Aleluia. A nossa cidade não pode ter adoração a outros deuses, não pode ter ídolos estranhos, não pode ter postes, imagens, nada disso. Até os ossos dos antigos sacerdotes, Josias queimou em praça pública também, que eram homens idólatras. Eram homens que deixaram de adorar a Deus para adorar outros deuses. E aí Deus levanta um menino de 8 anos, aleluia, para mudar a história de Judá e de Benjamim. O menino de 8 anos começa a reinar. E quando ele começa a reinar, ele decide, ao 8º ano do seu reinado, mudar a história daquele lugar. Glória a Deus. Com a verdade. E Jesus conta comigo e com você para mudar algumas coisas com a verdade. O problema é que não tem como nós mudarmos quando nós de fato, de verdade, não somos mudados ainda. Não tem como eu querer a mudança de uma pessoa quando eu não fui transformado ainda pelo Evangelho. Eu preciso ser transformado primeiro, para outras pessoas serem transformadas também. Josias, olha o que ele vai fazer no 18º ano, no verso 8. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Maacéias, o maioral da cidade, e Joá, filho do cronista Joacás, para repararem a casa do seu Deus. Primeiro ele repara a cidade, primeiro ele repara ao lado de fora, e agora ele vem para dentro da casa do Senhor, para reparar a casa do Senhor. E aí vão trazer materiais para a reforma. E a Bíblia vai dizer, e eu quero te chamar a sua atenção nesse versículo, que diz assim, no versículo de número 9: e esforçaram Uquias, o sumo sacerdote, e entregaram dinheiro, diga após mim, dinheiro, que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recebido das mãos de Manassés. Amém? Amém. Agora vamos lá no verso de número 14. E quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido da casa do Senhor, tinha um sacerdote que achou o livro da lei. Amém? No verso 17 diz assim: ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos do que fazem a obra. 3 vezes foram mencionados acerca de dinheiro. Porque naquela época também o povo estava preocupado com o dinheiro na casa do Senhor. O povo estava preocupado em trazer dinheiro para a reforma do templo. Enquanto isso, que era para estar aberta e sendo pregada, estava esquecida e estava perdida em algum lugar por aí. Na igreja, o templo naquela época, a palavra tinha que estar sendo aberta. O rei tinha que estar lendo a Bíblia. Os seus servos tinham que estar ali expondo a palavra. Mas a palavra está perdida porque o povo está preocupado com o dinheiro. Tragam dinheiro, tragam dinheiro, tragam dinheiro. Parece a igreja do nosso tempo, parece que é movida somente por dinheiro, 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 dinheiro. As pessoas só pensam em dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso muitos se desviaram da fé.
muitos se apostataram da fé, muitos viraram as costas para Deus por causa do dinheiro. Mas a Bíblia vai dizer que quando o livro chega nas mãos do rei, olha lá no verso 18 e no verso 19, além disso, Safã, o escrivão, informou ao rei: o sacerdote Uquias me deu um livro, e ele leu nele perante o rei. Ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. O rei via constantemente pessoas vindo trazer dinheiro no templo. Só que aquilo não impressionou o rei Josias. O dinheiro não fez com que o rei Josias rasgasse as suas vestes e se prostrasse no chão. Mas o que move o coração do rei é quando o livro é aberto, o livro é lido, aleluia, e quando ele ouve as palavras da lei, a Bíblia diz que ele se prostra e rasga as suas vestes, porque ele ouviu as palavras da lei. Glória a Deus. No verso 14, foi achado o livro. No lugar que era para estar sendo pregado, estava sem